Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos para celebrarmos a nossa fé no Cristo ressuscitado. Nesta Páscoa semanal do Senhor, onde celebraremos a multiplicação dos pães, Jesus se manifesta em todas as pessoas que se comprometem em combater a fome do povo. Hoje, queremos celebrar com carinho nossos avós, em especial São Joaquim e Santa Ana, pais de Maria Santíssima, avós de Jesus. Nesta celebração, damos graças a Deus pelos 19 anos da TV Tarobá, a Londrina e região, que sempre está presente no evento de nossa igreja, sendo que gentilmente nos dá a oportunidade de ouvirmos a palavra de Deus em nossos lares através da televisão, todos os domingos. Esta missa será celebrada pelo padre Walter Diniz, pároco da paróquia Nossa Senhora do Amparo. Celebremos manifestando nossa alegria e disposição para isso. Todos reunidos na casa de Deus, com cantos de alegria e grande louvor, vamos celebrar os feitos do Senhor e sua bondade que nunca tem fim. Todos reunidos na casa de Deus, com cantos de alegria e grande louvor, vamos celebrar os feitos do Senhor e sua bondade que nunca tem fim. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Ele está presente aqui. Bom dia, queridos telespectadores. Parabéns à TV Tarobá de Londrina por mais um ano de vida, de existência. Parabéns também aos nossos avós que com carinho cuidam dos seus netos e oferecem para eles muito recurso de herança para uma vida sólida e próspera ao longo da existência. Vamos iniciar a nossa missa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Todos os domingos nós estamos participando da missa, mas nem sempre nós aplicamos aquilo que vemos e ouvimos através da TV Tarobá. Por essas e tantas outras falhas em nossa conduta moral, peçamos perdão ao Senhor, cantando. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison, eleison, eleison. Ó Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados, Cristo eleison, 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 Cristo eleison, eleison, eleison. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai, que nos perdoa, Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison, eleison.
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Agradecidos ao nosso Deus por sua infinita misericórdia, com alegria, entoemos o hino de louvor. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém, na glória de Deus Pai. Amém, na glória de Deus Pai. Amém, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Deus, sois o amparo dos que em vós esperam, e sem vosso auxílio ninguém é forte e ninguém é santo. Redobrai de amor para conosco, para que, conduzidos por vós, usemos de tal modo os bens que passam, que possamos abraçar os que não passam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Desde o Antigo Testamento, Deus alimenta o seu povo com a plenitude dos tempos. É o seu próprio Filho. Ouçamos com atenção. Leitura do segundo livro dos Reis. Naqueles dias veio também um homem a Baal Salisa, trazendo em seu alforje para Eliseu, o homem de Deus, pães dos primeiros frutos da terra. Eram 20 pães de cevada e trigo novo. E Eliseu disse: dá ao povo para que coma. Mas o seu servo respondeu-lhe: como vou distribuir tão pouco para 100 pessoas? Eliseu disse outra vez: dá ao povo para que coma. Pois assim diz o Senhor: comerão e ainda sobrará. O homem distribuiu e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Saciai os vossos filhos, ó Senhor. 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 Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, e os vossos santos com louvores os bendigam.
Narrem a glória e o esplendor do vosso reino e saibam proclamar vosso poder. Saciai os vossos filhos, ó Senhor. Saciai os vossos filhos, ó Senhor. Todos os olhos, ó Senhor, e vós esperam, e vós lhes dais no tempo certo o alimento. Vós abris a vossa mão prodigamente, e saciais todo ser vivo com fartura. Saciai os vossos filhos, ó Senhor. Saciai os vossos filhos, ó Senhor. É justo o Senhor em seus caminhos, é santo em toda obra que ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente. Saciai os vossos filhos, ó Senhor. 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 Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a caminhardes de acordo com a vocação que recebestes, com toda a humildade e mansidão. Suportai-vos uns aos outros com paciência no amor. Aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também há uma só esperança, a qual, por esta esperança, fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos nós, que reina sobre todos, age por meio de todos e permanece em todos. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Nosso coração se encheu de alegria e com júbilo sem fim nós cantaremos a tua paz. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava em favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, disse Jesus a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam alimentar-se? Disse isso para pô-lo à prova,
pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e os distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixados pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que devia vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se novamente sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você que está me assistindo pela TV Tarobá de Londrina pode localizar na sua Bíblia o capítulo 6, versículos de 1 a 15. Os nossos coroinhas podem se sentar. E vamos para a nossa meditação desta manhã. João, capítulo 6, versículos de 1 a 15. O Evangelho hoje fala de uma coisa boa, que se chama alimento. E todo mundo gosta de comer, porque comer é o primeiro prazer da vida. Os outros vêm por acréscimo. Você mesmo deve estar aí na sua casa tomando um cafezinho com pão ou outra coisa qualquer. E esse alimento inicial é que dá força para que a gente possa executar as tarefas do longo dia que nós temos pela frente. E Jesus hoje tem um problema. As multidões começam a segui-lo e ficam tão encantadas que esquecem de levar consigo o alimento para o seu próprio sustento. E Jesus pergunta o que se poderá fazer para alimentar aquelas pessoas. E o que é que os apóstolos, os discípulos respondem? Olha, não temos dinheiro suficiente para alimentar tais pessoas. Então, o que se pode fazer para saciar a fome, já que a fome é uma necessidade? Você está respirando e é necessário respirar. Nós estamos comendo, é necessário comer. Então, Jesus lida com algo que está conectado à vida. Sem alimento, não há vida. E sem vida, não há necessidade de evangelização. Então, a necessidade primordial da igreja é de evangelização. Mas a evangelização vem para aqueles que estão alimentados, que têm energia para ouvir e executar aquilo que Deus espera de cada um de nós. Essa execução vem através da saciedade que nos é concedida pelo alimento. E a primeira coisa que se faz aqui é que Jesus, ele coloca o problema para os seus discípulos, para que eles possam resolver. Mas eles não dão nenhuma alternativa de solução, porque eles não têm. E eles dizem, olha, aqui tem um menino com 5 pães de cevadas e 2 peixes. 5 mais 2 igual a 7. Então, o Senhor criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. 7 são os sacramentos da igreja, então 7 é um número perfeito, quer dizer, um número completo. Ou seja, tudo que era necessário para alimentar aquela multidão, tudo que era necessário estava à disposição de Jesus. Mas observem que Jesus, ele oferece a cada um de nós a oportunidade de resolver o problema. Como? Dando uma parcela de contribuição. Essa parcela de contribuição que nos é concedida através da nossa participação, ela vem, sobretudo, através da generosidade de cada um de nós. Ninguém é tão pobre que não possa oferecer algo em prol daqueles que necessitam. E olha o que Jesus faz, Jesus pega o pouco que a gente tem, a nossa miséria, a nossa limitação, e ele multiplica.
Isso significa que quando a gente confia em Deus, aquele pouquinho que a gente tem de fé, de esperança, isso é multiplicado e sacia não só a nossa necessidade, mas sacia a necessidade alheia. Porém, quando a gente sacia a fome, a gente obtém energia. E essa energia, ela flui através das nossas ações, através daquilo que a gente executa ao longo da vida. Essa conexão que existe com a segunda leitura está associada a suportar uns aos outros. Todos nós nos relacionamos com pessoas que se alimentaram, que têm energia e que querem manifestar sua energia, o seu modo de viver, seu modo de pensar, através dos relacionamentos que nós temos. Esse tipo de relacionamento que nós temos gera algum tipo de atrito. Por isso a segunda leitura diz, suportai-vos uns aos outros. Não permitais que a energia que nos motiva, que nos mantém vivo, que nos permite transbordar a vida, João 10:10, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, ela se transforme em paralisia ou retenção da energia. Essa paralisia e, consequentemente, a retenção dessa energia causa o contrário daquilo que Deus espera de cada um de nós. Porque viver significa fluir e a fluência da vida passa necessariamente por aquilo que não nos paralisa. E quando se fala de paralisar, a gente fala de ser mais compreensivo com as pessoas, aceitar mais as pessoas e, sobretudo, saber que cada um dá aquilo que tem. E quando fala aquilo que tem é porque cada um tem um potencial imenso. Mas dependendo do medo que a pessoa tem, de dúvida, de preocupação, de outros sentimentos, ela retém essa energia e ela não permite que essa energia flua da sua pessoa para outras pessoas. E nesse sentido, compete a cada um de nós compartilhar um pouco da luz divina que está em nós, a fim de que o entendimento, que é um dos 7 dons do Espírito Santo, possa se depositar naquela pessoa e ela possa ser cada vez mais generosa. Quanto mais generosos nós formos, mais nós teremos a oportunidade de saber que Deus está ao nosso lado, nos amparando e nos fortalecendo. Porém, aqui há um destaque importante que quando a gente come, fica satisfeito. Mas depois tem que comer de novo, porque tem outra fome, e outra vez, e outra vez, e outra vez. Isso significa que a alimentação que Deus nos oferece também sempre precisa de nova dose de alimentação. O nosso corpo, ele se alimenta do pão, daquilo que vem da terra. O nosso espírito se alimenta da palavra divina. Então, todos nós temos um período de satisfação, de motivação com aquilo que Deus nos tem dado ao longo do tempo. Porém, sempre a gente vai ter um período de declínio, isto é, a gente vai reduzir a motivação inicial daquilo que nós queremos para um desânimo constante ao longo da nossa existência. Daí a necessidade de você participar sempre desta missa, seja nesta emissora, seja na sua paróquia, porque é através da participação na missa que você vai reforçar, vai ser realimentado com aquilo que Deus tem para lhe oferecer através da sua palavra. Lembremos-nos que se eu não ouço a palavra divina, eu estou ouvindo a palavra de outra pessoa. E quando eu ouço a palavra de outra pessoa, essa outra pessoa está me alimentando, está me motivando, está me impulsionando ou está me paralisando. Na maioria das vezes, a palavra humana, ela vem carregada ou de dúvida, ou de medo, ou de preocupação. A palavra divina sempre é uma certeza de vitória. Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é a certeza das coisas que não se veem. Então essa é uma semente boa, é um alimento bom, que mantém a estabilidade da nossa fé e não permite que a gente fique perturbado por medo, por dúvida ou por preocupação. Aqui vem um terceiro destaque. Jesus não alimenta somente uma pessoa, ele alimenta várias pessoas. Isso significa que aquilo que a gente dá não serve somente para mim, serve para muitos, porque todos nós somos filhos do mesmo Pai que está nos céus. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, nos diz que aqueles que mais sofrem são os que mais necessitam de amparo. Então, quem passa fome, quem tem depressão, quem tem tristeza, melancolia, qualquer tipo de limitação de natureza psíquica, física ou espiritual,
deve receber um amparo, que é nada mais, nada menos do que o alimento para a superação daquela restrição, daquela limitação temporária pela qual a pessoa está passando. Mas em nada adianta a gente ter alimento para oferecer. Deus tem um alimento maravilhoso para nos oferecer se a gente não abre a boquinha para comer. O homem carnal come pela boca, o homem espiritual come pelo ouvido, porque a fé vem pela audição da palavra divina. Romanos capítulo 10, versículo 17. Por isso é importante que a gente abra bem os ouvidos, se alimente bem da palavra divina e assimile essa palavra através da nossa aplicação ou execução em nossa vida. A Bíblia nos fala em Mateus capítulo 7, versículo 24, que aquele que edificou a sua casa sobre a rocha, ele é um homem prudente. A prudência nossa, isto é, a nossa força, vem justamente na edificação, na construção sobre a palavra divina. Essa palavra divina nos é concedida sempre para o nosso progresso na vida, nos é concedida sempre para a superação daquilo que é o inimigo da nossa fé, que é o medo, que são o medo e a dúvida, e nos é concedida sempre para a nossa conexão com as outras pessoas que estão no nível de compreensão abaixo do nosso. E quando falo de nível de compreensão abaixo do nosso, é pessoa desanimada, pessoa abatida, pessoa que está se inclinando para o negativo. Você deve ter encontrado já ao longo da sua existência várias pessoas nesse patamar de compreensão. Porém, como tudo na vida é transitório e permanente em nós é a nossa fé e a nossa esperança, convém nutrir, alimentar em nós tudo aquilo que possa nos fortalecer e conceder uma fortaleza para o avanço e para o progresso. Todas as vezes que eu me distraio com alguém que suga de mim o meu ânimo, que suga de mim a minha esperança, que me deixa desanimado, eu estou tirando força de mim e dando força para o outro. Eu não vim aqui, nem você veio também, para agradar as pessoas. A gente veio aqui para agradar a Deus. A Bíblia nos fala em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a fé não é só um dom, é um dom aplicado. Então nós precisamos aplicar a fé em nossa vida, exercitando, a fim de que esse exercício proporcione vida e vida em abundância. Assim nós agradaremos a Deus, talvez desagradaremos algumas pessoas que estão paralisadas, mas teremos sempre a vitória através do progresso que nos é concedido pelo avanço cotidiano ao longo da nossa vida. E agora vamos professar a nossa fé dizendo: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Oração da comunidade. Irmãos e irmãs, elevemos com gratidão nossas preces ao nosso Pai, que sempre nos concede o pão de cada dia para a luta cotidiana. E a cada invocação responderemos todos juntos: saciai-nos, ó Pai, com o pão nosso de cada dia. Todos. Saciai-nos, ó Pai, com o pão nosso de cada dia. Senhor, concedei que a vossa Igreja seja dispensadora de vossa palavra e de vosso pão, apacentando o vosso rebanho na esperança e na paz. Como um sinal visível de vossa presença no mundo, nós vos pedimos. Saciai-nos, ó Pai, com o pão nosso de cada dia. Senhor, ajudai-nos a encontrar na Eucaristia a força para lutar pelos que não têm voz nem vez, e multiplicai a partilha, para que a humanidade viva
com mais alegria, nós vos pedimos. Saciai-nos, ó Pai, com o pão nosso de cada dia. Saciai os que têm fome e sede de justiça, Senhor. Fortalecei os desanimados e alegrai os tristes com o pão da vida, nós vos pedimos. Saciai-nos, ó Pai, com o pão nosso de cada dia. Senhor, abençoai nossos avós, dando-lhes saúde, paz e alegria para continuar sua caminhada, e que os filhos e netos os ajudem, os amem e os respeitem em sua condição de idosos, nesta etapa de suas vidas tão marcante pela experiência e sabedoria que eles nos revelam. Nós vos pedimos. Saciai-nos, ó Pai, com o pão nosso de cada dia. Senhor, abençoai a missão da TV Tarobá, que tem proporcionado muitas bênçãos a tantos lares, através da transmissão da Santa Missa, e com responsabilidade e dedicação tem levado informação à população de Londrina e região. Nós vos pedimos. Saciai-nos, ó Pai, com o pão nosso de cada dia. Senhor, saciai concretamente a humanidade que tem fome e sede, e dai-nos sempre o pão da vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ao apresentarmos o pão e o vinho, agradecemos a Deus o alimento que nos conserva a vida e a fé, professando e nos dá coragem, perseverança e segurança nas dificuldades que existem em nossa vida. Muitos grãos de trigo se tornaram pão, hoje são teu corpo, ceia e comunhão. Muitos grãos de trigo se tornaram pão. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em fruto e missão. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em missão. Muitos cachos de uva se tornaram vinho, hoje são teu sangue, força no caminho. Muitos cachos de uva se tornaram vinho. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em fruto e missão. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em missão. Muitas são as vidas feitas vocação, hoje oferecidas em consagração. Muitas são as vidas feitas vocação. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em fruto e missão. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em missão. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, em tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Pai, os dons que recebemos da vossa bondade e que trazemos a este altar. Fazei que esses sagrados mistérios, pela força da vossa graça, nos santifiquem na vida presente e nos conduzam à eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso.
Ele é a vossa palavra viva pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade e reunir um povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele, os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam a vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade, santificai estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Orlando e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Todos os avós já falecidos e todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho.
concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Demos-nos as mãos e rezemos juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus. Cristo. A paz, amigo, eu tenho em teu abraço. Em teu abraço, amigo, eu tenho a paz. A paz, amigo, eu tenho em teu abraço. Em teu abraço, amigo, eu tenho a paz. A paz que acalma, a calma que faz a gente ser mais irmão. Ligados em Cristo, eu vivo por isso, e isso me faz muito mais feliz. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus. Eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva.
A Eucaristia nos mostra que não é possível partilhar o pão da vida eterna sem comprometer-se verdadeiramente com os deveres e solidariedade humana. Alimentemo-nos deste compromisso de vida. Pode sentar. Pode sentar. O pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. E nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. Lá no deserto a multidão com fome segue o bom pastor, com sede busca nova palavra. Jesus tem pena e reparte o pão. O pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. E nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. A Páscoa nova da nova lei, Jesus amou-nos até o fim. Partiu o pão, disse: isto é meu corpo, por vós entregue, tomai e comei. O pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. E nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. A ti, meu Deus, elevo o meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz. A ti, meu Deus, eu quero oferecer meus passos e meu viver, meus caminhos, meu sofrer. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Oremos. Ó Deus, permanecei junto ao vosso povo que iniciastes no sacramento do vosso reino, para que, despojando-nos do velho homem, passemos a uma vida nova. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Como mensagem final, antes da nossa bênção final, quero destacar o número 1, que aparece na segunda leitura que nós ouvimos durante a missa. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos de 1 a 6, que diz o seguinte: há um só corpo, um só Espírito, como também uma só esperança, a qual fostes chamados. Depois ele começa novamente falando do 1. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, que reina sobre todos e age por meio de todos e permanece em todos. E há só um alimento que nós cantamos, que é o pão da vida. Então, que esse alimento não seja fragmentado para a fraqueza, seja partilhado para a fortaleza. Que a gente possa dar o melhor de nós para os outros. Hoje é domingo, é o dia do Senhor, em que a gente se encontra com a família. Que a nossa reunião familiar seja agradável, não seja para criar atritos desnecessários, e que mesmo que a gente encontre nas pessoas motivos para uma mudança, uma superação, que a gente não queira mudar as pessoas, queiramos mudar
a nós, porque não podemos mudar os outros, mas podemos nos empenhar para aceitar os outros como eles estão, não como nós gostaríamos que eles fossem. A ilusão nossa, às vezes, é criar o ambiente desagradável por causa do meio de correção que estamos aplicando. E como é significa que a unidade permaneça e não que a fragmentação que gera fraqueza se instale e se manifeste ao longo de tantos anos na nossa vida familiar, no ambiente de trabalho, no ambiente social, em qualquer localidade onde você se encontre. Então, que esse número 1 hoje seja um número muito especial para você e a sua família. E aquele alimento que você vai partilhar, não só o alimento da refeição, mas o alimento daquilo que é precioso para você, que é importante para você, que você vai partilhar através da sua fala ou através das suas ações, seja para a edificação das outras pessoas. E se porventura há algo que eu vou partilhar que não edifica, que eu reprima isso e reze por essa pessoa para que esse tipo de manifestação reprimida possa ser um dom do Espírito Santo, através do entendimento, para que aquela pessoa, no momento oportuno, e esse momento oportuno não sou eu quem sabe, nem você, é Deus quem sabe, possa entender diferente, mudar a sua vida e se converter. Esse é o objetivo da nossa existência. Queremos então agradecer e parabenizar a TV Tarobá por mais um ano de vida. Agradecer aos nossos avós, muitos de vocês, você, vovô e vovó que está me assistindo, tem os seus netinhos aí que causam muita alegria para você, então que usufrua bastante dessas crianças que são bênçãos de Deus na vida de vocês. Nós temos aqui o grupo de música, né, que eles têm as crianças que encanta a vida deles, então a gente fica muito alegre porque são as crianças que renovam a vida e que nos permitem ter esperança de um mundo melhor. E isso ocorre porque a gente já passou por essa fase e agora nessa fase da vida em que a gente usufrui dos netos, a gente tem a oportunidade de ter uma percepção bem melhorada e mais ampla da existência. Então que vocês possam sempre gozar de muita saúde, muita alegria e se cuidem através do exercício, né? Através de bons pensamentos para que vocês possam usufruir desse tempo especial e maravilhoso ao lado dos seus netos. E aqueles que não têm mais os seus avós, que já partiram para a casa do Pai, a gente agradece pela presença deles em nós, através dos exemplos que eles nos deixaram, porque nós somos guiados mais por aqueles que nos antecederam na morte do que por aqueles que estão aqui na vida. Isso significa que o mundo não começou agora, já faz tempo que começou. E a gente agradece pelos nossos antepassados. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Há uma chuva de graça aqui, está chovendo sobre todos nós, e quem mais se entregar, mais se molhará. Há uma semente para germinar e muitos frutos a se produzir. Na terra do coração, derrama a tua graça. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça neste lugar, derrama. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça neste lugar.